Bom dia, bom dia! Vamos para nossa live sobre estratégias de VM para o final de ano. Vou aguardar o pessoal ir chegando. Para quem já vai entrando, já vai enviando para os seus colegas lojistas que precisam dessas estratégias. Bom dia para quem está chegando, minhas alunas que já aprenderam tanto, né, nas consultorias, nas aulas e ainda estão aqui buscando mais estratégias. É isso aí, gente. Então hoje a gente vai falar sobre algumas estratégias que vocês podem aplicar nesse final de ano para melhorar as vendas de vocês. Alguns pontos que podem parecer simples, mas que eles fazem muita diferença na hora do atendimento, facilitar o atendimento agora no final de ano, também para a questão de exposição, né, melhorar a exposição dos produtos de vocês. Então eu listei aqui pelo menos 8 estratégias que vocês podem aplicar, que não depende de imobiliário, não depende de nenhum investimento, para trabalhar realmente com o que vocês têm dentro de loja, porque como a gente sempre fala por aqui, né, o visual merchandising não é simplesmente a questão de você organizar as suas araras. A gente trabalha muitas estratégias de giro de estoque, que é isso que interessa pra gente nesse final de ano e durante todo o ano também, mas principalmente agora, né, que é uma época que a gente tem um pico de faturamento, um pico de movimento dentro de loja. Então a gente tem que aproveitar essa necessidade que o cliente tem nesse final de ano, que ele tem busca por presente, que ele tá ali com um amigo secreto, com várias oportunidades. Também tem a questão do poder financeiro do consumidor, porque boa parte do público tem ali férias, 13º, enfim, tem esse dinheiro disponível para investir num produto. É uma época que a gente fica um pouco mais, né, solícito assim para a questão de compras. Então, eu listei aqui alguns pontos, algumas estratégias que vocês podem aplicar dentro de loja, tá? Então, para quem tava com saudade das nossas lives, né, uma live aí especial para o final de ano, vão encaminhando para os lojistas amigos de vocês também não perderem essa live. Ela vai ficar salva depois também no feed. Mas é importante que seja ao vivo, porque aqui eu consigo interagir com vocês e consigo responder vocês também, tá? Então, pra gente começar falando dessas estratégias de visual merchandising, é sempre importante eu reforçar para vocês que muitas vezes a gente vê o lojista buscando algo mirabolante, achando que o que ele precisa fazer para vender é algo extraordinário, é um super segredo que algum guru do marketing vai vender para vocês, que algum guru do próprio VM vai vender para vocês, quando na verdade, gente, o básico bem feito funciona. Eu sei que tem muitas estratégias que eu vou passar aqui para vocês e vocês vão falar, mas isso daí eu já sei. A questão não é você saber, a questão é, você tá aplicando isso dentro de loja? Porque o que a gente percebe é o lojista buscando muitas vezes, como eu disse, estratégias mirabolantes e não tá fazendo o básico bem feito. O básico bem feito sempre vai funcionar. Então, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar aqui, que eu também reforço para vocês, seja nas aulas, nas consultorias, é a gente analisar dentro de loja o que a gente tem para vender nesse momento. Então, assim, retirar os produtos que não fazem sentido neste momento ou que tem um giro menor. Essa é a primeira estratégia. Como assim, Gisele? O que eu tô vendo, inclusive dentro de loja, nas últimas assessorias que eu fiz? Por exemplo, a loja com blazer nesse período de verão. Né? Nós aqui no sul já estamos num calor absurdo, imagina então quem é de outras regiões, né? Então assim, Gisele, significa que eu tenho que recolher todos os meus blazers? Não, se for um produto que você está vendendo. Agora, pensem comigo, se é uma época de calor que a busca por esse produto é menor, não faz sentido você manter ele dentro da sua loja, ocupando espaço na sua arara, quando você poderia estar deixando nesse espaço um outro produto que você está tendo um giro muito maior. Então, o primeiro ponto é esse, é vocês analisarem dentro do VM de vocês, dentro da loja de vocês, quais produtos neste momento não estão tendo um bom giro, porque às vezes não é o que o cliente está buscando. Então, às vezes peças de manga longa, às vezes vai ser algum tamanho específico dentro da sua loja. Por exemplo, você trabalha com a grade do PP ao EXGG, mas o PP e o EXGG, as pontas de grade, elas não têm um giro tão grande. Então, é um produto que não faz sentido você manter uma quantidade absurda dele dentro da sua loja,
sendo que ele gira muito pouco. Você pode deixar algumas opções para atender a sua demanda e guardar o excesso dessa mercadoria, que aí vai ter outro ponto que a gente vai falar, que é sobre reposição de mercadoria. Então, não é porque a gente está no final de ano, que a gente quer vender um monte, que a gente vai ter um fluxo maior, que a gente precisa deixar absolutamente tudo que a gente tem do nosso estoque dentro de loja. A gente usa esse giro da mercadoria dentro de loja realmente de uma maneira inteligente e estratégica. Então, o primeiro ponto que vocês vão fazer, já dá para fazer hoje isso, é analisar dentro de loja que produto que agora não está tendo um giro tão bom, que talvez não seja um produto foco agora da estação, que o cliente está buscando, e que eu posso retirar, seja tamanho, seja modelagem, seja a questão realmente, né, de tamanhos ali que vocês não têm um giro. Enfim, gente, deem uma analisada nisso para já tirar esse excesso de mercadoria para a gente poder fazer um bom VM. Porque com a loja abarrotada de mercadorias, a gente não tem nem espaço para fazer uma arara inteligente, uma arara coordenada. Então, o primeiro ponto sempre vai ser a gente retirar esse excesso, tá? Então, como eu falei para vocês, às vezes uma peça ali de manga longa, mais quente, ou por exemplo, agora no verão, o seu cliente usa mais uma calça alfaiataria, um tecido mais leve, um linho, o jeans não tá vendendo tanto, dá pra gente diminuir ele dentro de loja. Ele vai ter o seu momento dentro do seu estoque. A gente precisa deixar isso muito claro, que você não vai vender todos os seus produtos na mesma quantidade, na mesma frequência o ano todo. Certos momentos a gente vai ter um pico da venda, por exemplo, do jeans, outro momento a gente vai ter um pico maior da venda do blazer, outro momento serão as peças de linho. Então a gente tem esse movimento dentro do próprio estoque de loja e que por isso a gente precisa fazer essa análise. Não adianta a gente falar, vou deixar tudo que eu tenho exposto, sendo que, sei lá, 30% dos produtos que estão dentro de loja agora não estão tendo um giro legal. Então, se for um produto da estação que ele não está sendo bem apresentado, tudo bem você manter e aí você vai fazer uma estratégia depois de uma arara coordenada. Mas se for um produto realmente que o cliente não está pedindo ou está pedindo uma vez, duas na semana, não compensa você deixar a sua loja cheia dessa mercadoria porque ela não tá tendo giro, ela não tá te dando retorno financeiro. Você foca no que tá vendendo bem agora para fazer o teu pico de faturamento agora. Beleza? Essa é a primeira estratégia que a gente precisa trabalhar, identificar o que vale a pena manter nesse momento dentro de loja. O segundo, que a gente falou da questão de retirar essa mercadoria, e eu sei que muita gente vai falar, Gisele, mas é pico de venda, a loja tá abarrotada de cliente e eu preciso vender, eu não dou conta, eu preciso deixar a loja cheia. Sim, a loja vai ficar um pouquinho mais cheia nesse momento. Mas um ponto que vocês podem trabalhar e que eu vejo que muitas vezes vocês têm dificuldade é fazer a reposição dessa mercadoria. O estoque, gente, ele não é para ficar lá o produto esquecido lá atrás ou para vocês ficarem o tempo todo indo buscar essa mercadoria no estoque. O ideal realmente é que esse produto que tem um giro rápido agora no final de ano esteja à mão, esteja na arara, esteja dobrado ali, próximo para um atendimento rápido. Mas o que vocês podem fazer é uma reposição diária dessa mercadoria. Então, quando vocês chegam na loja de manhã, o que vocês fazem? Dá aquela olhada, tem uma noção do que foi vendido no dia anterior, vai para o estoque e pega as peças para repor na sessão. Então é algo que vai demorar ali 20, 30 minutos do teu dia e você vai todo dia trazendo novas mercadorias para frente. Isso faz com que você consiga trazer coisas diferentes todos os dias, né? Com o mesmo estoque que você já tem. E você consegue também ir trazendo sem abarrotar a loja, sem sobrecarregar visualmente a loja. Então, você deixa o suficiente para sua demanda. E eu sei que muitas dessas estratégias que eu tô trazendo aqui para vocês já de início, elas são muito baseadas no estoque, porque o estoque é a alma da sua loja. Se vocês que estão aqui assistindo não têm controle do estoque de vocês, das vendas de vocês, não sabem ticket médio de venda de vocês, não sabem quantos produtos o cliente está levando por atendimento, não sabem quais as marcas, tamanhos mais vendidos, as cores, vocês estão com um problema seríssimo, tá? Essa é a base para a gente poder fazer uma arara bem montada, uma arara inteligente dentro de loja. Não adianta a gente pegar produtos aleatórios ou pegar e trabalhar só novidade, sendo que vocês estão cheios de mercadoria que às vezes ficou do ano todo
e a gente precisa vender agora antes que chegue janeiro e vocês acabem queimando tudo numa promoção, porque vocês acham que esse produto não girou. Não girou porque não foi bem exposto, porque não teve estratégia e algumas vezes foi uma compra equivocada. Mas, primeira coisa, gente, é ter um relatório de vendas, entender quais produtos vocês estão vendendo mais e vendendo menos. Então, se vocês têm um relatório ali, um sistema que passa essa informação para vocês, vocês já conseguem puxar esse relatório e entender o que a gente falou na primeira estratégia, de quais produtos eu preciso retirar, o excesso dessa mercadoria. Então, se vocês vão perceber ali nos relatórios de vocês, que às vezes um tamanho, uma mercadoria não está vendendo tão bem, vocês podem deixar ela lá no estoque e vão repondo durante a semana. Assim, você não deixa a sua loja sobrecarregada com aquele aspecto de loja bagunçada, loja cheia, mas também não deixa de atender o teu cliente, tá? Então, se vocês tiverem uma equipe maior, vale a pena até deixar um funcionário, uma pessoa da equipe designada para essa reposição. Não significa que ela vai ficar repondo o tempo todo, mas pelo menos uma vez ao dia, ela vai fazer essa busca de mercadoria para repor dentro de loja, tá? Então, a loja ela acaba tendo aquela sensação de loja mais clean, ela vai estar organizada sem sobrecarregar o visual, tá? Porque não adianta a gente falar, quero vender tudo, deixar a loja cheia, lotada de produto e isso visualmente também não atrair o cliente, tá? Ficar com o aspecto de loja popular, loja bagunçada, então isso também não vai agregar valor, não vai fazer vocês venderem mais. Lotar a loja de vocês de produto não é a estratégia que vai dar retorno. Então, o que a gente pode fazer depois que a gente retirou esse excesso e a gente organizou essa reposição do que a gente vai trabalhar? E na reposição é importante também eu frisar para vocês que às vezes a gente quer deixar todas as cores possíveis disponíveis na frente. Então, algumas cores que você tem menos quantidade, dá para você deixar no estoque e depois você traz essa reposição, né? Para você ir fazendo o giro dessa mercadoria, dando tempo para ela, porque a gente vai ter aí pelo menos mais 20 dias para vocês trabalharem essa mercadoria de vocês. Então, a cada 4, 5 dias, vocês podem ir trazendo opções diferentes dentro de loja para ir trabalhando para o consumidor, sem ter que necessariamente deixar tudo ao mesmo tempo, porque isso fica, como eu falei, aquele aspecto bagunçado de loja carregada e isso realmente não ajuda vocês a venderem mais, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer em relação à exposição de produto. A gente já falou de duas estratégias relacionadas a estoque, que é a nossa base, tá? Que a gente precisa trabalhar. E o que a gente faz então? Já entendi que alguns produtos não estão tendo giro agora, não é o momento deles, eu retiro eles, deixo no estoque. Os que não vendem com uma frequência tão grande, eu vou fazendo a reposição conforme for vendendo. Mas e aquele produto que é o que eu vou vender agora? Que é aquele produto com preço acessível, que é um produto, por exemplo, para presente de final de ano, aquele produto bem bacana, sabe? De presente de amigo secreto. Eu sei que vocês sempre têm esse produto com ticket mais acessível agora para o final de ano. Aonde eu posiciono esse produto? Como ele tem que ser vendido agora, é o momento dele, né? Principalmente por uma questão de apelo, de preço também, a gente trabalha ele ou na entrada da loja ou próximo do caixa. Por quê? São dois pontos onde a gente vai ter grande visibilidade e aonde a gente vai ter fluxo de clientes passando o tempo todo. Então a gente vai fisgar o olhar do cliente. Sabe aquelas t-shirts, blusinhas ou até moda masculina, né? Camisetas de presente. É o momento ideal para vocês trabalharem elas próximo à porta, para quem tem mesa de valorização, próximo do caixa. Se a sua loja for maior, tiver uma arara bem visível, próximo do provador também, caso você já tenha esse grande fluxo de clientes. Porque são áreas que a gente chama que são pontos quentes, né? Áreas quentes dentro de loja, que é onde tem uma grande circulação de clientes. Então, a chance do cliente ver esse produto e se interessar por ele é muito maior. E aí a gente já tem o apelo, por exemplo, de amigo secreto, festa de final de ano, presente, e é um produto que vai ser incluído na compra do consumidor. Principalmente se ele foi buscar, por exemplo, uma proposta de look, de calçado, enfim, do seu produto, não sei o que você vende exatamente, né? Mas boa parte dos meus clientes são confecção. Ele foi buscar um look de Natal, de final de ano, pra ele. E ele passou ali numa mesa onde tem opções de blusa, 59, 89, menos de 100 reais. Ele já inclui isso na compra dele. Porque quando a gente vai incluir um produto que tem um valor mais acessível, é tranquilo a gente incluir isso
na compra, porque não vai alterar tanto o valor. Então a gente deixa bem à mostra, né? Porque é isso que vai subir o ticket de vocês. Por isso que eu comentei de vocês terem essa informação do ticket médio, para vocês poderem calcular quanto que o cliente está levando em compras. E eu sei que muita gente vai falar, Gisele, depende, tem cliente que gasta 1.000, 2.000, tem cliente que leva 200, por isso que a gente fala ticket médio. A gente vai pegar o valor total de venda de vocês, pode ser do mês de novembro, tá? Ou comparar até mesmo com o ano passado. Pega o valor total de venda financeiro e divide pela quantidade de vendas que vocês fizeram. Vocês vão ter uma noção da média de valor que o cliente está gastando na loja de vocês. Isso, inclusive, é uma dica muito boa para vocês irem fazer as compras e estipularem os valores de produtos que vocês vão comprar. Porque muitas vezes o seu cliente está comprando um ticket médio ali de 200, 250 e você quer levar produtos e marcas para sua loja com um valor de 500, 600 reais. Quantos clientes desses com ticket médio ali de 250 reais vão comprar essa mercadoria de 600 reais? É muito pouco? E aí vocês ficam naquela, peguei um produto com a marca X maravilhoso e não vendeu, não sei por que não vendeu. Porque vocês não estavam analisando exatamente o estoque de vocês, o que o comportamento do cliente de vocês está dizendo para vocês. Vocês tem que buscar, lógico, estratégias, experiências e informações do varejo em geral, mas as respostas estão dentro da loja de vocês. O comportamento do teu cliente, ele está impresso ali no relatório de vendas que vocês não fazem, que vocês não analisam. Então, se vocês puxarem o relatório de vocês, vocês vão ter noção quantas peças o meu cliente está levando por atendimento. 1, 2. Qual que é o valor médio? Ele tá levando em média 300 reais por compra, tá levando 2 produtos. O que eu posso fazer para esse cliente levar um produto a mais? Então, a gente vai trabalhar primeiramente nessas áreas quentes, nesses pontos principais, onde tem uma movimentação do cliente. E isso vocês conseguem perceber naturalmente. Quando o cliente chega na loja, quais são as áreas em que ele para, as araras principais, em que ele sempre para olhar? Geralmente, entrada de loja, próxima ao caixa, a gente tem alguns pontos em que o olhar do cliente vai naturalmente, tá? E outros pontos a gente cria no layout que a gente faz, né, com o mobiliário para o cliente percorrer dentro de loja. A gente também consegue influenciar nesse caminho que o cliente vai percorrer, mas esses pontos que eu citei para vocês, de entrada de loja e próximo do caixa, são áreas naturais em que a gente tem esse fluxo de pessoas. Então, vocês trazem ali pra frente o produto que vocês precisam vender neste momento, tá? Então, a gente tá falando, inclusive, de cores agora pro final de ano, a gente tá falando daqueles produtos de presente, aqueles produtos que vocês sabem que agora é o pão quentinho dentro da loja, é o que vai girar, é o que vai trazer retorno pra vocês, tá? Então, trazer para frente esses produtos que precisam ser vendidos agora é outra estratégia que a gente vai adotar. Por quê? Como eu falei para vocês, é o momento de vender eles. Então você retira o que nesse momento não é tão importante assim de ser vendido e trabalha o produto que você precisa, que o seu cliente tem interesse nesse momento, tá? Então, o que isso vai facilitar quando a gente traz esses produtos para frente e a gente pensa nessa questão que vocês que a gente acabou de comentar aqui, que vocês analisam que ele tá levando em média 2 produtos por atendimento. Como que eu posso fazer ele levar mais produtos? Entra a questão da gente oferecer combos, que é outra estratégia que vocês podem adotar. Esses combos é algo que a gente sempre fala da montagem de looks, de acessórios. Se você trabalha com calçados, tem a questão de você às vezes oferecer o cinto, a carteira, a meia. Sempre vai ter dentro da loja de vocês algum acessório com valor mais acessível que o cliente vai incluir no combo. Eu sempre cito o exemplo de mercado, porque mercado faz isso muito bem. Que é o quê? Lá próximo do caixa, na hora que você está finalizando a sua venda, o que a gente tem lá? O chocolatinho, o chiclete, a bala, tudo com ticket baixo, muito baixo. Por quê? Cada cliente que passar, se ele incluir um produto daqueles, o ticket sobe. Não é o que sustenta a loja, mas imaginem que cada cliente que está passando no mercado leve lá um chocolate de R$ 2,50 a R$ 3. Vocês acham que isso no final do mês não dá resultado? Vocês acham que se todo cliente de vocês levar um acessório, levar uma meia, um cinto, um brinco, enfim, gente, algum acessório que vocês tenham dentro de loja com valor mais acessível, ele não vai aumentar o ticket de vocês?
E aí vocês vão falar, nossa, Gisele, mas isso é óbvio. É óbvio, só que muitas vezes o acessório está separado, ele está em um canto escondido da loja. E aí depende da equipe de vendas oferecer para o cliente esse produto. E aí me digam vocês, no final de ano dá tempo de lembrar disso? Dá tempo de pensar em oferecer para o cliente tudo que vocês têm dentro de loja? Ou é mais inteligente a gente já deixar isso preparado para o consumidor? A gente tirar aí um período do tempo da loja de vocês para montar um VM bem organizado e já deixar isso pronto? Já deixar looks montados prontos para o teu consumidor com acessórios? Trazer nessa mesa de entrada a blusinha que vai ser o presente, mas também trazer um cinto, também trazer um acessório. Deixar junto, próximo, fazer essa venda casada. Para quem envia a venda condicional, né, as sacolas de condicional, vocês estão montando o look também? Estão deixando pronto já para o cliente para facilitar a vida dele? Porque isso não facilita só a vida do cliente, facilita a vida de vocês também. Porque senão, quando a gente tem tudo separado, e eu sei que algumas lojas faz sentido a gente separar por categoria o VM e outras não, mas quando a gente deixa absolutamente tudo dentro de loja separado, o que acontece? Vai depender da equipe de vendas. Fazer essa ponte de falar, olha, esse produto combina com esse produto para você levar junto. Agora, quando isso já tá junto, seja numa venda condicional, seja num look montado na arara, vocês otimizam o tempo de vocês e o do cliente. Tem muito cliente que não tá indo na loja comprar porque ele depende exclusivamente da vendedora para atender ele e ele quer comprar sozinho. Só que se ele chega sozinho na sua loja, muitas vezes ele não consegue comprar sozinho. E nesse final de ano a gente tem que pensar em todas as maneiras possíveis para que o cliente consiga se autoatender. Vocês não vão conseguir dar 100% da atenção e do atendimento que vocês dão em outras épocas mais tranquilas. Então a gente tem que preparar a loja para que vocês deem o suporte para o cliente para poder aumentar as vendas, mas que, caso vocês não consigam dar 100% do atendimento, ele também consiga se encontrar dentro de loja e comprar sozinho. Que ele tenha sugestões de look, que ele tenha ali logo na entrada algo que vai incentivar ele a comprar uma mercadoria que ele não estava pensando, como no caso do presente. Muitas vezes as vendas acontecem por impulso. O cliente foi buscar uma mercadoria e se encantou por outra. Então, essa questão de vocês trabalharem os looks montados, seja no condicional, seja dentro de uma arara, funciona muito. Significa que vocês vão ter que fazer a arara toda de looks? Não, mas em alguns pontos específicos. Então, na ponta de arara dá para vocês montarem um look, dá para vocês montarem um look em araras muito extensas, que ficam cansativas, porque aí tem muita mercadoria também, né? Agora, final de ano. Elas ficam muito extensas, a gente consegue colocar, por exemplo, um look frontal para dar uma quebrada nesse visual, você dá destaque para esse produto. E aí, selecionem com inteligência esse produto que vocês vão deixar de look frontal. Seleciona uma mercadoria que é novidade? Sim, porque ela vai chamar atenção, ela vai vender. Mas trabalhem também um produto que está há mais tempo dentro de loja. Vocês acabam esquecendo essa mercadoria. 90% das vezes não é um produto feio, só que vocês enjoaram deles, porque eles estão o tempo todo dentro de loja, e aí vocês enjoam dele, vocês não mostram com o mesmo carinho, a mesma vontade que vocês mostram quando é uma peça que é novidade. Então, trabalhem esse produto que às vezes já está parado há mais tempo dentro de loja, montem uma composição bonita, com uma mercadoria nova, tragam o acessório, tragam a bolsa, tragam a carteira, o cinto, o colar, o lenço que agora tá super em alta. Ensinem o cliente de vocês a usar esse produto, tá? Para que vocês consigam fazer essa venda casada e a gente subir esse ticket médio, né? E aí, por que isso funciona muito bem, né? Tanto de misturar as questões dos produtos mais antigos com a novidade, quanto a questão de trabalhar preços diferentes. Isso é uma dica que vocês podem aplicar, inclusive, para a vitrine de vocês, trabalharem valores diferentes de mercadoria. Por quê? A gente vai ter o cliente que vai estar disposto a investir um pouco mais, como a gente falou lá no início, que já tem a questão de um valor a mais no final de ano, de 13º, de férias, enfim. Mas também tem o cliente que vai querer dar uma segurada, porque início do ano ele tem outros custos, tem filho, tem contas, enfim, gente, início de ano. Então, o que acontece? Ao invés da gente querer colocar na nossa vitrine e na nossa arara só novidade, só o produto com o ticket aqui, ó, lá em cima,
trabalhem esse movimento para atender os dois públicos. Às vezes o cliente ele não vai ter a opção, né? Ele não vai querer naquele momento comprar uma calça de R$300 e uma blusa também de R$300. Mas se a calça for 300 e a blusa for menos de R$100, talvez ele leve o combo e ele leve o cinto ainda. Então vocês entendem que a gente precisa fazer esse jogo tanto da mercadoria, né, da mercadoria que já tá no estoque de vocês, porque ela precisa ser vendida com preço cheio. A gente precisa vender ela antes de janeiro, para não queimar ela em janeiro. E também a gente precisa vender a mercadoria que é novidade e com preços variados, tá? Então, trabalhem isso na vitrine de vocês e dentro de loja também. Essa questão, por exemplo, da vitrine, que eu sei que muita gente dá foco agora pro final de ano, realmente ela atrai o consumidor. Mas vocês já pararam para pensar o porquê que os manequins vendem tão bem? Porque lá na vitrine a gente monta as opções pro cliente. A gente dá a opção de look completa para ele. Então, quando ele passa na frente da loja, ele já identifica o estilo de produto, ele já identifica as combinações de cores que você está passando para ele, a gente monta acessório, a vitrine está montada impecável. Só que quando o cliente entra dentro de loja, essa comunicação da vitrine se perde. Ele chega dentro de loja, não tem mais look montado, não tem mais combinações de cores para ele. Depende exclusivamente da vendedora. Como a gente já falou, nem sempre o cliente vai querer ser atendido pela equipe. Às vezes ele gosta do autoatendimento. Ou ele vai ficar esperando a vendedora atender ele, o vendedor, no caso, também. E vocês não vão ter tempo, porque vocês vão estar com 3, 4 clientes ao mesmo tempo. E aí esse cliente faz o quê? Ele vai embora. Ele vai procurar uma loja onde ele consiga se autoatender, onde ele tem uma equipe maior, onde ele consiga encontrar o que ele quer. Mais rápido também. Então, esse tempo que a gente leva para montar uma arara, né, bem coordenada dentro do VM, ele ganha tempo para vocês. Ele otimiza o tempo e as vendas de vocês, porque enquanto vocês estão atendendo alguns clientes, a loja também está vendendo sozinha para outros clientes. Que essa é a chave do VM, é ajudar vocês a venderem sem depender exclusivamente do vendedor. Não significa que os vendedores vão acabar, tá, gente? Por favor. Até porque a gente precisa desse contato humano e muito do comportamento do cliente também tem essa questão de gostar de ser atendido, de querer uma sugestão, um atendimento personalizado. Então vocês têm mais tempo para criar esse relacionamento com o cliente de vocês durante o atendimento. Não precisa ser um atendimento corrido, sabe? Aquela coisa desesperada. Então, criar essas propostas de looks, ela vai ajudar muito vocês nesse ponto do cliente não depender simplesmente de vocês. A loja também oferecer esse autoatendimento para que a gente não perca vendas. Pode ser que uma parte do atendimento ainda dependa de você, o cliente ainda queira ser atendido por você, mas enquanto ele está dentro da loja, ele consegue olhando sugestões, inspirações que você foi passando para ele. E essas inspirações, elas entram na questão das combinações de cores. Que eu sei que muita gente agora, final de ano, o que faz? A gente foca no verde e vermelho, claro. Natal, né? Verde, vermelho, a gente trabalha os tons para virada de ano, então entra o amarelo, ainda mais que essa estação ele tá mais em alta, aquele amarelo manteiga, os tons mais quentes. Mas a gente tem que se perguntar o seguinte, a gente monta lá a arara verde e vermelho, beleza, pro Natal. Quantos clientes de vocês usam essa combinação pro Natal? Pense um pouquinho e me respondam aí. Quantos clientes de vocês usam simplesmente verde e vermelho no Natal? Aquele look bem tradicional. Quantos vêm buscando exatamente isso? Às vezes vai fazer alguma festa não, alguma sessão de fotos, né, de família e tudo mais, aí fica aquela coisa mais caracterizada. Mas quantos de vocês que já estão buscando exatamente só o verde e vermelho para o Natal? Acredito que seja uma porcentagem pequena, né? E aí o que acontece? A gente entra em dezembro já montando a arara verde e vermelho, quando não começou em novembro. E aí vocês vão passar um mês inteirinho trabalhando só o verde e vermelho? E as outras cores do estoque de vocês? A gente vai fazer o quê? E aí? O que a gente vai fazer com as outras cores do estoque de vocês? A questão é o seguinte, a gente trabalha dentro do VM a questão das cores por vários motivos,
né? Primeiro que o ser humano ele é atraído por cores. Desde criança nós somos influenciados. Os brinquedos, os desenhos, as roupas, isso cresce com a gente. As cores também transmitem sensações, então a gente também consegue ter essa sensação de algo mais clean, algo mais vivo, mais colorido. Tudo passa uma mensagem. E tem também a questão de identificação, de cores que a gente se identifica. Então não é porque a gente vai ter agora, no final de ano, as tendências a usar o verde e o vermelho, que todo cliente vai usar essas cores. E aí você vai passar o mês inteiro forçando para vender essas cores, mas o teu público nem se interessa. Se você tiver um relatório bem completo das vendas, se vocês fizerem um cadastro certinho, inclusive das cores no sistema de vocês, vocês vão ter um controle das cores que mais vendem dentro da loja de vocês. Isso daí é assim, uma mão na roda para a parte de compras, porque aí vocês conseguem saber exatamente se o seu cliente é mais clássico, se o seu cliente usa mais cores, e se tem alguma cor que não tá vendendo tão bem, a gente pode fazer uma estratégia muito legal, que é misturar uma cor que não tá vendendo tão bem com uma cor que vende bem. E aí você posiciona onde? Lá na entrada da loja, naquele ponto onde a gente tem uma boa visibilidade, para mostrar para o cliente essa sugestão. Essas são estratégias que eu utilizo dentro de loja com os meus clientes, tá? Para fazer essa venda desse produto que às vezes não teve um giro tão legal. Porque muitas vezes, por exemplo, um lilás, um laranja, uma cor um pouco mais diferente que o cliente não está habituado a usar. Ele vai olhar aquela cor isolada na arara, ele não vai realmente saber como usar. Ele vai olhar e falar, não faz parte do meu estilo, eu não uso isso. Só que você nunca colocou utilizando, por exemplo, da arara, uma tonalidade que ele usa todo dia. Então, o cliente não usa o laranja, ele não sabe como usar o laranja. Mas aí uma semana você trabalha uma arara laranja com jeans. Na outra você trabalha laranja com bege. Duas opções neutras que ele usa no dia a dia. E você inclui um ponto de cor para ele. Na próxima semana, se o seu cliente for mais colorido, você pode usar esse tom de laranja com verde, com lilás, com outra opção de cor. É o mesmo laranja. E a mesma coisa acontece para as cores agora de final de ano. Então a gente está falando do vermelho. Uma semana, tudo bem, mais próximo ali ou no início de dezembro você trabalhar o verde e o vermelho. Mas não significa também que o verde precisa ser sempre aquele verde bandeira. Você pode trabalhar um verde mais claro, você pode trabalhar um verde militar. E aí é importante ressaltar para vocês, porque quando eu falo de verde, muita gente vai lá e coloca na arara todas as tonalidades de verde. É errado? Não. Mas da mesma maneira que a gente seleciona os produtos e traz ele, cada um no seu momento, as cores da mesma maneira. Então eu não preciso trabalhar todas as tonalidades de verde ao mesmo tempo. Uma semana eu posso trabalhar o vermelho com o verde mais claro. Na outra semana o vermelho com o verde militar. Na outra semana o vermelho com o verde bandeira. E não só o vermelho. Essa semana mesmo eu postei lá aqui no Instagram um post de uma arara com verde claro e rosa. Que se a gente pegar o círculo cromático, vai ser o degradê do vermelho, ele vem para o tom do rosa, e o verde também no tom mais suave. Então, não necessariamente a gente vai precisar usar aquele tom característico exatamente que a gente conhece mais forte. Porque, de novo, eu volto com a pergunta: quantos clientes de vocês usam exatamente essa tonalidade, essa combinação? Pouquíssimos. Então, às vezes, você não percebe por que não está aumentando as vendas, porque você não está ensinando esse cliente a usar essa cor. Então, se uma semana ele chega na loja, estamos no clássico, verde e vermelho. Na outra semana, esse vermelho eu estou trabalhando com rosa. Eu posso trabalhar com branco também, que é uma cara bem de final de ano. Na outra semana, eu estou trabalhando esse vermelho com jeans. Na outra semana, o vermelho com bege. O vermelho com amarelo manteiga, que agora está em alta para as clientes mais ousadas. Então, o cliente acaba percebendo que esse produto dele, esse produto que ele vai comprar, ele consegue usar de maneiras diferentes. Não é um produto que ele comprou simplesmente para o Natal. Porque aí, realmente, ele não vai querer investir um valor alto num produto que ele vai usar uma vez só. Só que se ele entender que você está dando sugestões para ele usar de maneiras diferentes esse produto, ele pode ficar disposto a investir um pouco mais, porque ele entende que vale a pena o investimento para o guarda-roupa dele. Ó, a Josiane comentou: eu mesma quero comprar algo que posso continuar usando depois. E eu acredito que a maior parte de nós, como consumidores, buscamos isso. Porque não faz sentido você comprar uma mercadoria para você usar uma única vez, um produto.
eu compro essa blusa e eu só sei usar ela com branco ou com bege. Sendo que a gente tem o círculo cromático que combina... Gente, escutem. Basicamente tudo combina com tudo. É só uma questão de estilo, tá? De entender o seu estilo, se você é mais suave ou se você é mais vibrante. E entender as combinações que fazem sentido pro teu dia. Mas você pode combinar tudo com tudo. A questão é, uma cor mais forte, uma cor mais vibrante, ela vai trazer essa coisa mais jovial, mais despojada. Talvez não seja o seu estilo. Se você quer algo mais delicado, você usa tons mais suaves, como essa blusa que eu tô usando hoje. Então, tudo depende do estilo do seu cliente e de você mesmo como consumidor. Então, a gente trabalha essa questão de cores, de combinações diferentes, para fazer girar mercadorias que às vezes vocês vão esquecer agora no final de ano. Vocês vão dar foco só no verde e vermelho e as outras cores. Vão acabar tudo sendo liquidado em janeiro. Então, o que é interessante é vocês pensarem nisso, tá? Quais combinações eu posso fazer diferentes? E caso vocês tenham dúvida, para esse final de ano foi lançada uma aula de combinações de cores para VM de final de ano, apenas R$ 49,90, tá? É uma aula assim, ó, curtinha, onde eu trouxe várias combinações diferentes para vocês combinarem no final de ano com essas cores, trazendo uma dessas cores, né, de tendências de Natal, mas combinando de maneiras diferentes. Ou seja, a gente tem aí pelo menos mais uns 20 dias, dá para vocês criarem pelo menos mais umas 4 ou 5 combinações diferentes do que vocês estão habituadas. E o que isso reforça também para o consumidor de vocês, de que vocês entendem de moda, vocês entendem do que vocês estão vendendo. Porque loja de roupa, de calçados, ela não pode se apegar só ao fato que ela vende produto. Ela vende informação de moda também. Muitas vezes o cliente não tá levando o produto porque ele não sabe como usar, a equipe não sabe mostrar, ele vai ir aonde? Em lojas que ensinem ele a como usar esse produto, em lojas que ensinem ele maneiras diferentes para valorizar o dinheiro que ele está investindo naquela peça. Principalmente vocês que trabalham com marcas mais renomadas, vocês vão no showroom, vocês vão nas lojas, compram produtos que estão num conceito, numa coleção, em combinações, vocês acham maravilhoso, trazem tudo para a loja de vocês e quando chega na loja de vocês mesmo que matam o brilho do produto. Porque vocês expõem ele de qualquer maneira. Vocês não fazem a combinação de cor que vocês viram lá no showroom. Vocês não mostram para o cliente uma maneira diferente de usar. Vocês acham que o produto por si só, estando dentro da loja, pendurado na arara, ele vai fazer o trabalho dele? Não vai. Não vai, gente. Mas assim, a gente tem como fazer ele brilhar, tá? Eu tô aqui o tempo todo falando com vocês de estratégias de exposição de produto. Vocês conseguem acompanhar também os posts que eu faço, dicas que a gente pode melhorar. Então, pra gente recapitular, né, os pontos que a gente já trabalhou, pra quem entrou depois, eu vi que teve gente que chegou atrasada, mas não se preocupe porque a live vai ficar salva, tá? Então, assim, pontos que a gente precisa recapitular aqui que a gente falou hoje de estratégias, então, para esse final de ano. Primeira coisa, retirar o excesso de produto que não faz sentido nesse momento ou que tá tendo um giro menor, que não tá te dando lucro, retorno nesse momento, tá? Então, por exemplo, peças como blazer, camisas muito quentes, talvez o jeans, dependendo da região que você tá. Então, o que tá vendendo agora nesse momento? Trazer para frente da loja esses produtos que estão vendendo agora, tá? Então, às vezes, vestidos, camisetas, regatas, blusinhas, quem vende moda praia. É um produto que tem foco nesse final de ano. Produtos que são para presentes, que vocês compraram com um ticket mais baixo também. É a hora da gente retirar esses produtos que não estão tendo um giro legal, leva para o estoque, eles vão ter o momento deles e traz para frente da loja, não só para a área de vendas, mas para frente, para a entrada mesmo, próximo do caixa, esses pontos quentes que a gente falou, que vão ter circulação de cliente, esse produto que vende bem agora, que precisa ser vendido agora, tá? Seja questão de cores, modelagens, enfim. Trabalhar também o mix de valores, mix de produto no sentido de coleção passada com novidade, pode fazer esse mix nas araras e nas vitrines, e também de preços, tá? Trabalhar preços variados, porque às vezes você vai montar a arara lá só com ticket alto, o cliente vai passar na vitrine, vai olhar o preço, que eu espero que todas estejam com preço, porque é lei, tá? O cliente vai olhar o preço e vai falar, não, muito caro, não vou entrar. Só que se você tiver dois valores diferentes de produto, ele vai entender que tem o produto mais agregado, mas também tem o produto mais acessível. E deixa ele decidir o que se encaixa no orçamento dele, no que ele quer comprar naquele momento.
tá? Lembrando que o que a gente tá falando isso da vitrine, que vende montagem de look, a gente traz para dentro de loja. É outra estratégia que eu falei para vocês hoje. Montar alguns looks para deixar na ponta de arara, deixar como look frontal, para facilitar para o cliente e para vocês também na hora do atendimento. Lembrando que a gente vai ter fluxo de clientes que a gente não vai conseguir dar atenção 100% para todos os clientes, como em dias mais tranquilos. E o que a gente faz então? A gente vai deixar dentro de loja a quantidade de produtos que atende a demanda de vocês. Mais uma vez, voltando para o relatório de vendas. Puxem o relatório para ver quantas peças vocês vendem por dia e por semana. Dessas peças, quais peças são, quais categorias, quais tamanhos. Aí vocês já vão ter uma noção do quanto vocês precisam deixar dentro de loja para atender a demanda de vocês. O restante é reposição diária. Todo dia pela manhã chega na loja, uma meia horinha, vai pro estoque, busca essa mercadoria, passa ela, pelo amor de Deus. Ontem eu vi gente fazendo provador com peça amassada. Vocês estão proibidos, alunos meus, seguidores meus estão proibidos de ficar buscando peça amassada, porque aí vocês querem vender peça de 200, 300, 500 reais, tudo amassada? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos se ajudar. Então, passa essa mercadoria, repõe na arara, tá? Criar combinações de cores também, que a gente já falou aqui. Se você tem dificuldade em pensar em combinações de cores, já falei pra vocês, tem aula disponível por R$ 49,90 com combinações prontas, tá? Prontíssimas. Essa aula é exclusiva para cores, pro VM de Natal, mas tem também um e-book pro ano todo por R$ 57,00. Assim, ó, gente, eu tô trabalhando os preços assim, ó, realmente para vocês levarem, tá? Tudo pronto, mastigadinho. O e-book com 100 combinações de cores diferentes, tá bom? Então, assim, ó, por R$ 100,00 você leva uma aula de combinações de cores pro VM de Natal e leva um e-book para vocês terem combinações pro ano inteiro. Combinações prontas com araras, imagem de araras, algumas que eu montei, algumas que eu peguei de referência também na internet, mas boa parte delas eu que montei, então tô dizendo que funciona porque eu já fiz. Tudo atestado e aprovado para vocês. Então, assim, caso você tenha essa dificuldade de criar composições novas para atrair o teu cliente, já tá solucionado, tá? Lembrem-se sempre de trazer essa questão dos looks e pensar hoje dentro de loja o que vocês têm de acessórios com um ticket mais baixo que vocês possam fazer essa venda casada. Agora, final de ano, para quem vende meia, é uma coisa que a gente esquece de comprar. Então, se vocês mandarem no condicional de vocês, se vocês tentarem incluir em cada venda de vocês um pacote de meia, um cinto, um acessório para aumentar o ticket, também já vai dar diferença lá no final do mês de vocês. Vai aumentar o ticket e o cliente vai levar mais produto por atendimento, tá? E o importante é, por que a gente está falando de todos esses detalhes? Porque uma loja bem organizada, uma loja estratégica, uma loja com uma exposição inteligente, ela vende sozinha. E é isso que a gente precisa para esse final de ano, enfim, para todo o período do ano, mas para o final do ano em específico. Como a gente já falou, vocês sabem como é a correria. Eu sei que tem muito lojista que me acompanha aqui, que trabalha sozinho, eu tenho apenas uma pessoa na equipe. Então a loja, ela precisa estar preparada para esse suporte, para vocês conseguirem vender sozinhos, a loja vender por vocês, seja no visual, seja com os looks montados, nessa questão realmente de um direcionamento para o cliente, para que ele consiga entrar dentro da loja e se encontrar e não depender 100% do atendimento do vendedor, porque aí vocês vão perder venda, tá? E eu sei que muita gente tem dúvida, como eu já falei, em relação às cores, você já tem duas soluções prontas para vocês, para esse final de ano, com um precinho maravilhoso, um valor abaixo do produto de vocês, tá? Um produto de vocês básico aí já paga o e-book e paga a aula também. E caso vocês falam, meu Deus, Gisele, eu preciso que você olhe para minha loja e me direcione com algo mais específico, eu consigo direcionar vocês através de assessoria online também, aula aqui, ó, ao vivo, tá? Videochamada. Eu gravo a videochamada, então vocês também ficam com esse arquivo para vocês. Semana passada eu tava fazendo isso com uma aluna, em questão de 1h30 a gente deu uma repaginada na loja dela. Então, se vocês quiserem algo mais específico, que vocês têm dúvida para a loja de vocês, eu ainda tenho horários disponíveis para consultoria online, para direcionar vocês e ajudar vocês a posicionarem a loja de vocês para esse final de ano, tá? Lendo agora os comentários de vocês, é exatamente isso que eu vou fazer. Tenho t-shirts, desenvolvi uma embalagem com o tema de Natal específico para essas t-shirts. Exatamente, porque assim, agora final de ano tem muita questão do presente, né? Então a gente tem que pensar nessa necessidade que o cliente tem.
E o presente também é bom a gente analisar até que ticket o cliente está comprando, né? Pra gente poder trabalhar o preço que ele está buscando, o valor que ele pode pagar nesse momento e também o que vocês querem vender. Então, eu tenho uma t-shirt com valor bem acessível que o cliente está buscando para presente. Beleza? Que outro produto eu tenho dentro de loja para montar um look e fazer o cliente levar o combo completo? Eu tenho uma bermuda, eu tenho uma saia, eu posso trazer um cinto, deixar já essa sugestão pronta, né, com produtos que se complementam pra gente poder fazer essa venda casada. Eu sei que muita gente vai olhar isso e vai falar: nossa, Gisele, mas são estratégias básicas. Mais uma vez, retornando para quem chegou depois da metade da live, que eu falei isso lá no início. O básico, bem feito, funciona. Vocês estão buscando muitas vezes algo mirabolante, algo, o nosso segredo do sucesso para dentro da loja de vocês, e esquecendo de fazer o básico, que é cadastrar esses produtos direitos para vocês terem um relatório bem feito da venda, analisar os relatórios de vendas de vocês. O comportamento do cliente de vocês está impresso nos relatórios de vocês, que vocês muitas vezes não olham. Então, analisem o relatório de vendas, retirem o excesso de mercadoria que nesse momento não faz sentido, não está sendo vendida, para focar no que vai dar retorno. Montem opções de looks, trabalhem as composições das cores. Isso ajuda muito a gente dar uma cara nova para a loja. Vocês acham que não, mas a gente consegue transformar a loja de vocês só criando combinações de cores diferentes, tá? Então, essa era a live de hoje que eu tinha para trazer para vocês. A live vai ficar salva sim aqui no perfil. Vai ser postada também lá no YouTube para quem não segue aí no canal do YouTube. Lá tem todas as lives, gente, disponíveis, porque eu sei que aqui no Instagram às vezes ficam misturadas com outros posts, enfim. Lá no YouTube tem no canal todas as lives que já foram feitas, tudo disponível para vocês. Comentem também o que vocês acharam da live, se tem algum outro tema que vocês acham interessante, porque essa semana ou no máximo na próxima a gente consegue fazer outra live também de assuntos que vocês acham interessante. Comentem o que vocês acharam, enviem para lojistas que também precisam saber dessas estratégias, que ainda dá tempo de organizar a casa de vocês para o final de ano. E quem tem dificuldade em combinações de cores para dar essa transformada na loja, já entre em contato depois da live, que eu envio o link para vocês da aula de VM para final de ano, de combinações de cores, né, para o VM de final de ano, e do e-book com 100 combinações de cores diferentes. Quem precisar de assessoria, precisar que eu olhe para a loja de vocês e dê um direcionamento também, é só entrar em contato, que eu ainda tenho alguns horários disponíveis para ajudar vocês, que ainda dá tempo da gente transformar a loja de vocês para vender muito esse ano. A live de hoje era isso, gente. Obrigada por quem participou. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima live.